Lucas, capítulo 5. Cadê o André? Está por aí, filho? Dá um pouquinho de peso para mim no retorno, por gentileza. Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Verso 1, o título diz: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Capítulo 5 de Lucas. Diz assim: Aleluias, glória a Deus, amém, obrigado. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque mandas, lançarei a rede. Diz amém, queridos. Amém. Meus irmãos, a pesca maravilhosa, capítulo 5 de Lucas, ele conta para nós o que aconteceu aqui junto ao lago de Genezaré. Jesus, ele está chegando a esta região, a este lago de Genezaré, para um propósito, que era ensinar a palavra do Senhor às pessoas que estavam cercando a sua vida. O texto bíblico vai dizer que, aproximando-se junto a este lago, o versículo 2 diz que Jesus, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Eu quero chamar a atenção da igreja para dizer que Jesus, ele viu. O texto, ele é claro em dizer que os discípulos, eles haviam descido eles haviam descido do barco, eles estavam lavando as redes. O lavar as redes aqui é sinal de desistência. O texto bíblico vai dizer que estes homens haviam pescado a noite inteira. Esses homens eram homens experimentados, que eles conheciam aquela região do lago de Genezaré como ninguém. Eles conheciam a região, o local aonde dava peixe, porque é assim na vida de um pescador. A pessoa que ela vive do ofício de pescaria, ou até aqueles que praticam por hobby, eles costumam frequentar locais aonde eles sabem que de fato ali dá peixe, tirando o pesqueiro, obviamente. Porque muitos deles fazem aquilo que eles chamam de seiva, ou seja, eles ceivam aquele local, eles alimentam os peixes naquela região, para que os peixes frequentemente vão àquele local para facilitar a captura deles. Esses homens, eles conheciam esta região como ninguém. Nós estamos falando de Pedro e João.
Pedro, Tiago e João, que eram sócios na pescaria, eles trabalhavam junto. Tanto é que quando nós vamos encontrar algumas passagens bíblicas, no Novo Testamento, é claro, nós sempre vamos encontrar Pedro, Tiago e João próximo a Jesus, até por conta da intimidade que esses três homens tinham um com o outro. Por quê? Porque eles trabalhavam juntos. Por exemplo, também não é diferente na casa de Deus. Sempre tem pessoas que são muito chegados umas às outras, porque conviveram juntos, nasceram juntos, partilham às vezes dos mesmos gostos e acabam tendo mais intimidades umas com as outras pelo fato de andarem muito tempo juntos. Assim era Pedro, Tiago e João. Só que a Bíblia diz que estes homens, eles haviam descido do barco e eles estavam lavando as redes, porque o texto bíblico vai dizer que eles haviam pescado a noite inteira e nada apanharam. Veja que frustração. Veja, você ir para o seu ofício de trabalho, você bater rede a noite inteira, você tarrafiar a represa, o lago a noite inteira e não pegar absolutamente nada. Imagine você que trabalha como autônomo, você ir trabalhar e não atender nenhum cliente, você que foi às vendas e não conseguiu vender nada, ninguém quis comprar de você, comprou do teu vizinho ao lado, comprou da pessoa que tem um produto até inferior ao teu, mas não comprou nada de você. Era Pedro e João. Pescou a noite inteira. O versículo 2 diz que Jesus viu. Como que ele viu se ele está envolto de uma multidão? Como que ele viu se ele está cercado de uma multidão? Mas a verdade é que para Jesus enxergar, ele não precisa de estar sozinho ou de envolto por uma multidão, porque a Bíblia diz que os seus olhos estão em todos os lugares. Ele viu esses homens lavando as redes e quem sabe balbuciando um com o outro e dizendo: rapaz, que noite terrível, que noite fatídica, nós não pescamos nada, nós tarrafiamos a represa, nós lançamos a rede do lado direito, nós lançamos a rede por detrás, não pegamos nenhuma piaba sequer para dizer para as nossas mulheres que nós estávamos pescando a noite inteira e não pescamos absolutamente nada. Jesus vai se aproximando e quem sabe está ouvindo aqueles homens falando um com o outro a respeito do que eles fizeram a noite inteira. Daí Jesus entra em cena e olha para eles e diz: lance, ou melhor, peguem o barco e vão para mar alto. Eles estão olhando para Jesus, aquele Galileu com os pés empoeirados das ruas poeirentas daquela região, se aproximando deles. E de repente, pense comigo, não diz a Bíblia, mas penso eu, imagino ele dizendo: mas espera aí, Senhor, tu entendes de falar a respeito da palavra de Deus, de pescaria entende nós, de pescaria sou eu que entendo. Talvez este seja o nosso grande mal, é pensar que nós sabemos tudo, é achar que as coisas acontecem, é porque é nós que fazemos, achar que as coisas só vai se eu estiver na frente, é pensar que tudo está acontecendo, é porque eu sei fazer. Não negativo, nós não entendemos de absolutamente nada, quem nos capacita é Ele, quem dá o entendimento para nós é Ele. Se estes homens achavam que eles entendiam de pescaria, eles estavam diante daquele que fez o mar da Galileia, eles estavam diante daquele que colocou os peixes dentro daquele lago e sabia onde tinha peixe, se era do lado esquerdo, se era do lado direito. O que é que eu aprendo aqui diante desta mensagem? O Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã: vai para mar alto, saia da superfície, pega o teu barco. Senhor, o meu barco não está a trabalho, não está ao teu serviço. Este é o nosso grande mal, porque nós falamos que servimos
ao Senhor, mas o que nós temos às vezes não serve ao Senhor. Eu ouvi um rio de mensagem ontem dizendo que nós falamos que Deus, Ele é o único da nossa vida, mas Ele não é o primeiro lugar da nossa vida. Nas vidas de muitas pessoas dizem que Deus é o único na vida dela, mas está longe de ser o primeiro da tua vida. Coloque o teu barco a serviço do reino, coloque a tua vida a serviço de Deus, e você verá fluir o milagre na tua vida. Bendito é o nome de Jesus. O grande problema nosso é que nós falamos, é que nós servimos ao Senhor, mas a nossa casa não serve ao Senhor. Quando eu falo a casa, eu falo espaço físico, não abre para culto. O grande problema nosso é que nós falamos que servimos ao Senhor, mas as nossas redes sociais não servem ao Senhor. O grande problema nosso é falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas as nossas atitudes estão longe de glorificar o nome do Senhor. Hoje Ele te convida a tirar o barco da superfície e lá para o fundo, porque é na profundeza que Ele tem experiência para você. É lá que você vai pegar peixe grande, é lá que você vai ver a providência de Deus. Aleluias. Eu não venho como um pregador aqui nesta manhã, porque pregador tem muitos por aí, até melhor do que eu, diga-se de passagem, mas eu venho como boca de Deus para dizer para você: saia da superfície, porque Deus está te chamando para a profundeza nesta manhã. À medida em que você não se conformar com aquilo que você está vivendo, e entender que há um Deus que te convida nesta manhã para você viver um sobrenatural, você vai ver o milagre acontecendo, porque o Deus que eu prego nesta manhã não é um Deus de superfície, é um Deus de profundidade, é um Deus de profundidade, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Endeplouve a Sérbia entre montre fácia. Aleluia. Só quem acredita nesta palavra, levante a tua mão em direção da tua casa. Eu acho que eu moro para cá, porque Deus está comunicando ao meu espírito. Ao tempo em que você estiver com as tuas mãos levantadas, Ele vai provocar um milagre lá dentro. E aquilo que te atormenta, aquilo que te amedronta, Ele vai colocar para bater em retirada, porque o nome dEle para a sua igreja se chama providência. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Este mesmo barco que por várias vezes serviu a Jesus como um meio de transporte para abençoar outras vidas. Você lembra quando Jesus entra neste barco, que muito provavelmente era o barco de Simão Pedro, e ele foi para Gadara? Você sabe o que aconteceu lá? Ele libertou um homem possesso. Por quê? Porque alguém pegou o barco e emprestou para o ministério de Jesus. Se você emprestar a tua vida para Jesus, se você emprestar a tua família para Jesus, você vai ver a providência dele acontecer na tua casa. Oh, aleluias. Faze-te ao mar alto, faze-te ao mar alto. Mar alto fala-nos de dependência, porque ninguém que está em alto mar, ninguém que vai ao mar alto ou às profundezas vai de qualquer jeito, sempre vai com preparo. Esses homens, é verdade, eles tinham preparos, eles conheciam aquela região melhor do que ninguém, mas havia alguém que estava dentro do barco deles e com eles conhecia aquela região melhor do que eles. Mar alto fala de profundidade, é lá que o Senhor quer te conduzir. O Senhor quer que nós saiamos da superfície, da região rasa, porque às vezes
A água está nos nossos tornozelos, para nós está cômodo. Quando a água está no nosso joelho, está cômodo. Quando a água está na cintura, também está cômodo. Mas quando a água está no pescoço, aí somos obrigados a nadar, somos obrigados a dar braçada. Mas eu não sei nadar, não se preocupe, porque aquele que te colocou em mar alto, Ele vai te ensinar a você nadar, Ele vai te ensinar como se portar diante a uma profundidade. Aí vem Pedro, sempre ele. É sempre nós. Pedro é o nosso retrato. Nós nos identificamos muito com Pedro. Por quê? Porque nós achamos que sabemos tudo. Não, deixa comigo, porque eu sei fazer, eu já fiz isso, e eu sei como que faz. Não, era Pedro. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira. E não pescamos nada. Perdoa, querido. E não pescamos nada. Olha, o verso de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Em outras palavras, ter que voltar lá novamente tem um custo para ter que voltar lá. Tem um custo, porque eu estou falando para homens que trabalharam a noite inteira. Eles saíram de suas casas, ficaram a noite inteira trabalhando, não pescamos nada, temos que voltar no mesmo lugar. O que Deus está dizendo é que no lugar da tua vergonha, Ele te dará dupla honra, meu irmão. Porque às vezes nós falamos, eu vou ter que voltar lá, vou ter que falar com aquela mesma pessoa, eu sei que ela não me suporta, eu sei que ela não me entende, mas Deus está dizendo, volta lá, porque é lá que eu vou te dar estratégia, é lá que eu vou mostrar para você como se deve falar, é lá que eu te ensinei a dar a outra face. Ele pode até bater na tua face, mas quando você der a outra face para ele bater, dizer bate aqui, ele vai pisar 2 vezes, porque ele sabe que você não voltou a mesma pessoa, você voltou mudado, transformada pelo poder do Evangelho. Senhor, eu estou falando para homens desmotivados que pescaram a noite inteira. Volta lá, Pedro, volta lá, porque quem está mandando você voltar sou eu, e eu sei aonde eu coloquei os peixes do lago de Genezaré. Eu sei aonde estão os peixes em cada centímetro cúbico das águas de Genezaré. Vai lá, Pedro, porque tu mandas é que eu vou voltar. Eu imagino Pedro voltando, pisando duro, porque às vezes nós é assim, né? É igual Jonas. Jonas é o único missionário que pregou e não queria que o povo se convertesse. Já viu essa? Jonas não queria ir porque ele sabia que se ele fosse lá, pregasse, não por ele, mas Deus, como misericordioso, perdoaria o povo e não destruiria o povo. É o único missionário que eu conheço que pregou, que não queria que o povo se arrependesse. E Pedro está da mesma forma, pisando duro, imagino eu. Eu só vou porque o Senhor está mandando. Sabe aquelas pessoas que às vezes vai fazer as coisas de Deus, eu só vou porque o pastor está chamando, porque por mim mesmo eu não queria ir. Não, vai porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te alistou para esta obra. Não foi o pastor Orlando, não foi a OBPC, não é o pastor Gleidson, é o reino que te alistou para esta seara. Aleluias. Havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Esta palavra dele tem poder. Eu disse ontem à noite que o nosso Deus, ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus que ele cumpre com a palavra dele.
ele honra com aquilo que ele fala. Primeiro que ele vai dizer que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque ele é um Deus de palavra. Se ele chamou Pedro para ir a mar alto, é porque ele sabia o que ia acontecer na vida destes pescadores. Estes homens voltaram sem o seu sustento, sem os elementos de negócio deles, porque eles viviam da pescaria, era o trabalho deles. Não era só questão do alimento, era aquilo que eles comercializavam também. E cerca de 25 a 30% do que eles pescavam ficava nas alfândegas, como imposto. E agora, se eles foram pescar, é mais ou menos assim, para os irmãos entenderem. Imagine que você vai num pesca e pague, aí você não pega nada, por ruindade, né? Porque não tem como ir no pesca e pague e não pegar nem sequer que seja uma piaba. Mas se você não pescar nada, você tem que pagar do mesmo jeito que você entrou, meu irmão. Eles foram pescar e não pegaram nada. Só que eles tinham que pagar esse percurso de ida e volta. Para quem? Para a alfândega. 25 a 30% do que tinha pescado. Se não pescaram nada, ia pagar como se não pescou? Tinha que pagar, meu irmão. Aí Jesus, o verso 2 inicia dizendo: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. É claro, é óbvio que havia outros barcos ali, só que os olhos de Jesus estavam fitos naqueles homens, que ele chamaria a partir daqui para ser os seus discípulos. E Jesus vai dizer outra feita, dizendo que agora eles não seriam mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Tinha um intuito muito maior do que o simples fato de realizar aquele milagre. Jesus não realizava milagre por realizar, tinha um fim pedagógico naquilo, tinha um fim de ensino, um meio de ensino nos milagres que ele realizava. Veja, Jesus ele provoca, ele realiza o milagre, mas tinha um fim por detrás daquele milagre, que era mudar a perspectiva destes homens em relação a ele, o Cristo. E é assim que ele faz em nossas vidas. O milagre que ele tem para fazer não tem um fim em si no milagre, mas tem algo a nos ensinar para que nós compreendamos a vontade dele para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Finalizando, o texto diz que esses homens pescaram, eles pegaram ali uma quantidade enorme de peixes, ao ponto deles fazerem sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los a trazer a quantidade de peixes, porque o barco estava quase indo a pique pela quantidade de peixes que eles pescaram naquela noite. Por quê? Porque obedeceu o comando daquele que conhece todas as coisas, e o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado naquela noite no lago de Genezaré. Eita, lago abençoado, palco de muitos milagres de Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Amém. Deus abençoe, curva a tua cabeça. Pai bendito, te louvo pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja, Senhor, e obrigado pela revelação da tua palavra. Louvamos o teu nome, te glorificamos por bondade, por misericórdia, por ter falado conosco uma vez mais. Em nome de Jesus, nós te louvamos para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. 11 horas com mais 4 minutos, e nós vamos finalizar por aqui mais um culto de louvor a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, a nossa querida irmã Roseli. Deus abençoe, minha irmã. As portas estão abertas para quando assim a irmã desejar estar conosco, será sempre uma alegria recebê-la. Aos demais irmãos, eu desejo a todos uma semana de paz, uma semana de comunhão. Vamos de pé já? Quarta-feira, não esqueça, teremos o nosso período de oração. Sim. Vocês querem dar uma palavrinha com eles? Final do culto, né? Não se esqueça, nosso período de oração. Vem orar, queridos, vem orar. Vamos fazer desse ambiente aqui o cenáculo da igreja primitiva, quando eles oravam e o fogo descia. É isso que Deus quer fazer em nosso meio.
e logo após as 20 horas na quarta-feira, um grande culto ao Senhor. Deus abençoe, não se esqueça dos compromissos que teremos essa semana e preserve sempre a comunhão com o Senhor. Amém? Pessoal da mídia, aguarde um minutinho. Você quer dar uma palavra aqui? Isso? Então depois, agora finalizando o culto, pessoal da mídia, aguarde que o André tem uma palavrinha para poder falar com vocês. Tá bom? Tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, né? Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, a doce comunhão e consolação do seu Santo e bom Espírito, esteja com cada um de nós que aqui estamos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: amém. E se Deus é por nós, e operando Ele, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos e um ótimo domingo em nome de Jesus.